Bahia joga contra o Flamengo hoje. O Vitória também recebe o Vasco. Aqui é Bahia contra Rio de Janeiro, né? É a conexão aí, Salvador, Rio de Janeiro. Soteropolitano versus Cariocas. Vamos começar pelo Bahia, né? Que já que a gente está falando de Libertadores, etc e tal. Coloca pra gente aqui a escalação, a provável escalação do Rogério Ceni. Rogério que não tem o volante Eric, mas que também poderia até entrar, né? Já que o Rogério Ceni tá nessa onda aí de estar dando uma rodagem aí no elenco. E o Caio Alexandre também tá de fora. Mas o Rogério Ceni, ao contrário de muitos, a gente ainda não sabe, né? Mas esse é o nosso grande palpite. Muita gente achou que ele poderia mesclar o time, que ele poderia poupar, e ainda há essa possibilidade, mas o nosso palpite aqui é que o Marcos Felipe esteja no gol, Gabriel Xavier, David Duarte e Santiago Ramos Mingo. A gente sempre entende aqui, né, que Gabriel Xavier, apesar de estar na posição da lateral direita, quando o Bahia tá sem a bola, fecha aquela trinca ali de três zagueiros para liberar o Luciano Juba. Juba na esquerda, Jean Lucas Acevedo, porque o Caio Alexandre tá fora, o Everton Ribeiro ali fazendo a função de 10, o Cauli, de um lado, o Eric Pulga. Pulga teve dois vacilos, né, no primeiro tempo contra o Nacional, e ele, o uruguaio Lúcio Rodrigues lá na frente. E aí, Gil? Esse seria o melhor Bahia para enfrentar o Flamengo, ou você acredita que o Rogério Ceni deveria poupar para focar mesmo contra o Atlético Nacional, que não joga no final de semana, tá? O Atlético Nacional não joga. Então, depois da vitória do Atlético Nacional diante do Internacional, os caras só jogam agora contra o Bahia. Rapaz, assim, eu acho que o Rogério Ceni deveria poupar. Tenho minhas dúvidas se ele vai fazer isso, né, pelo que ele faz normalmente, mas deveria poupar porque o Flamengo vai ter um jogo importantíssimo pela Libertadores durante a semana. Duvido muito que ele vá com o time titular, primeiramente. Acho que vai mesclado, o Felipe Luiz vai mesclado. E segundo porque, pelo jogo que a gente viu ali do Atlético Nacional contra o Inter, o Atlético Nacional é um time fisicamente muito forte. Tanto que ali no primeiro tempo, o meio de campo do Inter, que é um meio de campo muito forte, também não funcionou. Então, assim, eu acho que o Rogério Ceni precisa ter jogadores muito bem fisicamente. E como você trouxe aí pra gente, o Atlético Nacional não joga esse final de semana, vai chegar bem mais descansado contra o Bahia. Sim. Então, assim, eu se fosse o Rogério Ceni, pra mim, o jogo importante dessa semana não é contra o Flamengo. O jogo importante dessa semana, pra mim, principal, tem que ser o jogo da Libertadores, porque é um jogo que o Bahia, se ganhar, pode praticamente estar selando seu carimbo aí para a próxima fase da Libertadores. Então, eu realmente iria com algumas mudanças. Talvez eu botaria Everton Ribeiro no banco, talvez viria com o Rodrigo Nestor ali. Cauli, concordo. Eric Pulga, não sei se eu manteria. Mas, assim, algumas mudanças para realmente esse time estar fisicamente bem, porque vai precisar estar bem fisicamente lá na Colômbia. Eu também acho, eu concordo, tá? E aí temos dois motivos, tá? Na minha concepção. Por que é que o Rogério não deveria mandar o time titular? Primeiro, o receio de estourar um jogador para uma partida, né, na véspera de uma partida tão importante. E a condição física e mental dos caras também, né? Vem uma batida muito forte de jogos. E como é que os caras vão entrar nesse jogo sabendo que vai ter um jogaço pela frente? Que é aquele jogo da vida, né? Os caras vão tirar o pé, ou então, não vou me arriscar aqui porque o jogo é lá. Então tem todo esse lance. Se ele roda o time, né? Se ele coloca umas peças mescladas aí, pode ser que os caras deem muito mais gás. Porque, eu vou dar gás aqui contra o Flamengo no Maracanã, né? E eu quero jogar também lá contra o Atlético Nacional, quero dar o recado aqui. Então eu acho, né, que o Rogério Ceni poderia pensar muito. Claro, é o Flamengo, é um jogo muito midiático, é no Maracanã, né, num palco mundial de futebol. Tem o Everton Ribeiro, né, de volta aí para jogar contra o Flamengo. Tem toda essa situação, tem muita coisa envolvida, mas eu acho que assim como o Felipe Luiz está pensando na Libertadores e deve mesclar o time, né, o Rogério Ceni também deveria pensar nesse sentido, porque é o jogo da vida, né? É o jogo que o Bahia pode estar selando na classificação depois de 34 anos aí que não jogam a Libertadores, 35, né? Que não jogam a Libertadores. Então, assim, pra mim, realmente, o jogo importante dessa semana não é contra o Flamengo. Eu acho que o Bahia tá bem no Campeonato Brasileiro, pode se dar ao luxo desse momento, arriscar de botar um time em reserva, e que é um time que eu não acho ruim. Os jogadores que o Bahia tem hoje no banco, eu não acho que são jogadores ruins. Sim. E como você trouxe, eu acho que são jogadores que vão entrar para querer mostrar serviço. Porque todo jogador, quando sai do banco, ele quer mostrar que pode contar com ele. Então, assim, eu acho realmente que o Rogério tem que tomar esse cuidado, muito pensando no jogo de quarta-feira, que pra mim é o jogo da vida do Bahia. E tem um outro detalhe, tá? A logística do Bahia vai ser um pouco diferente.
O Bahia não vai para o Rio de Janeiro e ir direto para Medellín, que essa seria o cenário comum. Mas por conta do Dia das Mães, a diretoria do Bahia, né, o departamento de futebol, decidiu mandar os jogadores de volta. Eles passam o domingo aqui, né, de folga. A segunda-feira se reapresenta e na terça-feira, acho que segunda noite, eles viajam para chegar na terça-feira lá na Colômbia, né? O Bahia que agora tá com um avião fretado quase que próprio, né? Bahia agora... E aí é só mandar horário e aí, a gente vai viajar a tal hora, tal dia e tal, tá já foi. Certo. Isso facilita muito, né? Na recuperação dos atletas, né? Porque desembarque de avião, né? O próprio avião é algo muito cansativo. Então tem esse outro detalhe, né? Vai ter um vai e vem aí de embarque, desembarque, avião e tal. É um pouco desconfortável e aí pode deixar com que os atletas fiquem um pouco mais cansados. Mas não sou eu que mando, né? É o Rogério Ceni. Na cabeça dele deve estar passando muita coisa. Pô, vamos ver o que ele tá falando aqui? Comemore, passe um domingo feliz por tudo que vocês deixaram no campo. Hoje não foi um jogo, foi uma batalha que vocês venceram, mais uma, e a gente tem que seguir assim. Não percam essa essência que tem dentro de vocês, que é de lutar até o fim, certo? Isso foi o jogo depois do Botafogo, tá? Tá? Sempre o melhor, o máximo que nós temos, toda a energia que nós temos, a gente coloca cada jogo. Cada 90 minutos, toda a nossa energia. Até a morte, tudo de vocês. Até o último minuto do jogo. É assim que vai ser recompensado cada triunfo que a gente tiver. Ok? Estendam esse momento. Bom. Não fiquem satisfeitos. Descansem, mas quando voltar na segunda-feira, queiram vencer novamente. Na quarta-feira nós precisamos vencer novamente. Na quarta-feira nós precisamos ir a 10 pontos na Copa Libertadores. Mas com luta, com espírito de luta, todos. Tá? Muito obrigado por quem vocês são. O Rogério Ceni deixou aí claro que deixa a sua energia, deixa 100% da sua energia em cada jogo. Então o Rogério Ceni quer mandar o que tem de melhor. Eu não julgo não, tá? Eu não acho que ele tá errado, eu acho que não tem certo ou tem errado nessa questão aí. Porque é uma decisão que não é fácil, né? Na cabeça dele, poupou em outras situações, né? Vamos supor que ele não vai poupar. Ele já poupou em outras situações, até contra a Jacuipense na semifinal do Campeonato Baiano, que muita gente falou, meu Deus, você é doido, você perdeu o primeiro jogo em casa, vai jogar em Feira de Santana, você vai mesclar? Ele colocou o time reserva, o time ainda acabou goleando lá, então ele tem um elenco na mão, ele sabe o que é que ele faz, a gente precisa confiar. Agora, olha que loucura ficou esse grupo. Agora sim, este é o grupo da morte, porque a gente resenhava muito, né? Se esse é o grupo da morte, o Bahia que é a morte e tal. Agora, de fato, o Nacional do Uruguai, ele pode se classificar em primeiro. Olha que loucura. E faltando 2 rodadas. Se era esperado desde o início, né? Eu acho que agora, nesse momento, como você falou, se tornou o grupo da morte. A gente falava muito no início, por que o grupo da morte? Porque é um grupo muito equilibrado, todo mundo com chance de classificar. E aí foi a maior prova, foi isso. Todo mundo aí tá com chance de classificar. Apesar do Bahia ainda estar na liderança, de apenas de si próprio, só que aí entra a questão de que Internacional joga os 2 jogos em casa. Atlético Nacional também está a seu favor. O Bahia vai ter que se superar. Eu acho que a 2 frase jogos é essa. fora o Bahia. Vai ter que superar. Superação pro Bahia. Inclusive, eu estava falando isso ontem, para mim, se o Bahia ganhar e passar, dessa forma, chega como favorito para as oitavas. Porque passar contra 2 adversários tão difíceis vai ser uma prova de fogo. O ruim são os 2 jogos fora. O bom é que é confronto direto. Então, assim, um empate, você impede que o seu adversário pontue, né? Faça 3 pontos. E como o Bahia já está com essa pequena vantagem, isso facilita um pouco. Uma pena para o Bahia, nesse cenário aqui, é esse jogo de agora não ser contra o Internacional, porque você já seguraria logo o Internacional, lá, mesmo ele vencendo e tal, mas não. O Internacional vai jogar em casa contra o nosso... Aliás, não, o Internacional vai jogar fora contra o Nacional, que empatou em 3-3 no Beira-Rio, e fecha com o Bahia, aí sim, em Porto Alegre, no Beira-Rio. Meu irmão, vai ser um negócio louco. Agora, impressionante como esses caras sabem jogar Libertadores. É impressionante. O Nacional tava morto. Se ele empata, acabou. Tava fora já. E os caras ressurgem do nada, né? E aí você pensa, poxa, nem jogou pra isso tudo. Ah, foi vacilo de... O mental dos caras é um negócio impressionante. A torcida internaliza isso, né? Eu tive com alguns torcedores do Nacional do Uruguai e os caras completamente... Eles são obcecados. Os torcedores sul-americanos que estão acostumados à Libertadores, eles são loucos. Tatuados, tatuagem da Taça da Libertadores, e somos trimundial, e não sei o que e tal. Então os caras e vieram em grande número. Porra, mesmo sabendo que poderia ter sido eliminado aqui, mas os caras acreditam tanto porque sabem que em um momento como esse os caras crescem. Eu acho que é a cancha, né? A cancha da Libertadores. Os caras sabem muito jogar essa competição. E tem um detalhe, não é só você saber jogar bem, tem um esquema tático para tentar vencer o jogo. É saber jogar o jogo que a competição pede.
Então, quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, por exemplo, são 38 rodadas. A Libertadores é um tiro curto, fase de grupos, depois mata-mata. É saber jogar. Por exemplo, o Corinthians foi campeão mundial em 2012. Você lembra que nas quartas de final o Corinthians fez uma retranca assim assado, jogou... Você não lembra? Você lembra que o Corinthians foi campeão mundial em 2012, foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial. Então, se ele jogou nas quartas de final, na fase de grupo assim assado, covarde, medroso, fogo assim, problema, meu irmão. Não tem problema você jogar feio, você tem que ganhar, tá? E a gente continua falando do Bahia porque tem Matheus Barbaço na tela com a gente, ele que vai trazer as últimas informações do tricolor baiano, que vai pegar o Flamengo e depois volta pra cá, depois segue pra Medellín pra enfrentar o Atlético de Nacional. Matheus Barbaço, chega pra cá que vai estar com a gente também em Medellín. Fala galera ligada no Partiu Bateu, fala meu querido Alan Guimarães, cara, prazer, satisfação mais uma vez estar na casa, fazia um tempo que não aparecia por aqui, dessa vez para poder falar de um jogo dificílimo, de um jogo muito complicado, que pela primeira vez na temporada, de maneira clara e evidente, vai colocar em xeque as prioridades do Bahia no ano de 2025, né? Porque o Bahia tem duas competições de grande porte para poder disputar, o Campeonato Brasileiro da Série A e a Libertadores da América, e uma Copa do Brasil em estágio inicial, digamos assim, para o Bahia poder controlar da maneira mais adequada, né? Então, contra o Paysandu deu para colocar o time reserva, totalmente compreensível, todo mundo já esperava por isso e todo mundo esperava que fosse dar certo, que fosse funcionar. Já contra o Palmeiras, mesmo em meio ao turbilhão ali de Libertadores da América, também não era nada absurdo colocar a equipe titular por conta do espaçamento entre os jogos, do descanso que o Bahia teria. Agora, para esse jogo contra o Flamengo, que acontece num sábado, 2 dias depois aí da frustração na Arena Fonte Nova perante a equipe nacional do Uruguai, e na véspera de uma viagem para decidir a sua vida na Libertadores da América lá em Medellín, na Colômbia, o Bahia vai ter que fazer uma escolha. Ou coloca o time titular na Libertadores, ou coloca o time titular no Campeonato Brasileiro da Série A. E a minha escolha, que eu acho que vai ser similar à escolha de Ceni, é colocar o time reserva nessa partida contra a equipe do Flamengo. E eu já falo de antemão que não julgarei se o treinador tricolor, que só perdeu para o Flamengo enquanto treinador, fizer essa escolha. Até porque o time reserva do Bahia não tem um nível técnico do time titular, mas também é um time que compete. Geralmente há uma elevação da intensidade, da combatividade e há uma queda técnica do trato fino com a bola, né? Principalmente naquela posição ali de primeiro volante. Acevedo já vai provavelmente atuar no lugar de Caio Alexandre, tendo em vista que Caio Alexandre está suspenso. Eric também é um jogador que não vai poder jogar a partida e já não vai ser uma alternativa no meio de campo, como ele poderia retomar, né, nesse jogo contra a equipe do Flamengo. Então o Ceni deve colocar em campo ali aquele time que ele acredita que vai conseguir combater, vai conseguir responder fisicamente, vai conseguir fazer algum jogo de transição em determinado momento, mas também não vai perder a capacidade de ter a posse, de ter a bola, de alguma maneira, em momentos do jogo, conseguir controlar a partida com mais sobriedade, porque isso faz parte da identidade do Sport Clube Bahia, isso faz parte do padrão de jogo do time de Rogério Ceni, tá? Mas ao que tudo indica, o Bahia realmente deve colocar uma equipe mesclada nessa partida contra a equipe do Flamengo, fazendo algumas escolhas ali de jogadores que ainda conseguem responder sem ter uma caída técnica no próximo jogo pela Libertadores da América, tá? Eu acredito que no gol ele mantém Marcos Felipe, mas na direita ele deve aí contar com o retorno do Gilberto. Na zaga, ele não tem muito o que mudar em relação aos jogadores que compõem aí a equipe titular, né? Até porque Rezende, apesar de ter ido bem contra o Paysandu, não é uma unanimidade, é um risco colocá-lo nessa partida contra o Flamengo, mas Gabriel Xavier voltou a ficar à disposição. Então Gabriel Xavier deve ser titular ao lado de Mingo ou David Duarte. Eu arriscaria Mingo por conta do quanto Mingo consegue se entregar fisicamente, um jogador que tem um nível de resistência muito alto. A gente tem percebido a sequência de jogos de Mingo. Ele tá ali entre os 3 jogadores do Bahia que mais atuaram nessa temporada, porque quando não atua de zagueiro, atua de lateral esquerdo e tá conseguindo corresponder. Juba deve ser preservado, Iago Borducci, apesar dos pesares, né, conseguiu aí contribuir nas partidas que foi acionado. E no meio campo, Acevedo deve jogar, já jogaria mesmo que não fosse o time B, o time reserva, digamos assim, do Bahia nessa partida. No meio campo, ao lado de Acevedo, devemos ter Rodrigo Nestor e, ao que tudo indica, Michel Araújo atuando ali por dentro. Vacilou no jogo contra a equipe do Nacional, mas
eu acredito que Senna até o colocou na partida para ver como ele se sairia, pensando também no jogo contra a equipe do Flamengo. Ou seja, o Bahia não vai ter aquele nível de qualidade na construção do jogo, como tem com o Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, né? Mas deve ter ali força, muita força, com Acevedo e Michel Araújo, principalmente. Então, Acevedo e Michel Araújo, Nestor, e na frente, eu acredito que ele deve acionar Ademir para esse jogo de velocidade pelo lado, Kaique e Lúcio Rodrigues, tendo em vista que hoje, aparentemente, o titular de Rogério Ceni é o William José. Bom, eu acredito que deve ser esse o time do Bahia. É um time que tem capacidade de chegar no Maracanã e ganhar o Flamengo? Sinceramente, eu não sei. Não me passa a confiança do time titular que conseguiu vencer o Palmeiras, que conseguiu responder muito bem aos desafios que teve nessa temporada, com algumas ressalvas, né? Mas, levando em consideração o padrão de jogo, a identidade do Bahia, que faz com que os atletas que estão em campo se adequem, eu creio que o Bahia pode surpreender sim naquele jogo de tentar ali empatar, conter riscos e quem sabe aproveitar uma oportunidade como foi contra o Palmeiras ali na reta final. E vocês, o que acham que vai estar em campo? Fala aí nos comentários, rapaziada. Fala aí no chat do nosso querido Partiu Bateu. Um abraço, até a próxima. Valeu, grande Matheus Barbaço, pro Barbaço, time alternativo, né? Acho que para todo mundo. Um time que vai ser mesclado aí. E ele lembrou bem, né, a situação contra o Palmeiras, em que o Bahia foi mesclado com o poderoso Palmeiras e conseguiu vencer lá, né? É porque acho que pode surpreender, né? O que a gente fala sobre a questão de que os reservas às vezes querem realmente mostrar trabalho. Então eles vão correr, eles vão tentar dar o máximo de si. E aquela coisa, eu acho que pode trazer o resultado positivo do Rio de Janeiro, porque o Flamengo também não... Eu duvido muito que Felipe Luiz vá com seu time, toda a força do seu time. Porque o Flamengo, a gente tem que lembrar que se não ganhar o próximo jogo da Libertadores, pode ser eliminado antes de ter o seu último jogo. Sim. Então, assim como o Bahia tá numa corda bamba, o Flamengo também tá. Então, por isso que eu acho pior ainda, né, a situação do Flamengo. E Libertadores acaba sendo uma obsessão maior pro Flamengo do que um Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Porque... É menos, eu acho que... E fora que... É cobrado, o Flamengo é cobrado por tudo que já tem conquistado e dentro da Libertadores mesmo, muito cobrado, menos que o Bahia. Bahia não tá, Bahia é a primeira vez que volta depois de não sei quantos anos. É verdade. Então a cobrança é maior, por isso que eu acho que realmente os dois times têm que ir aí, vão mesclados e o Bahia tem que ir mesclado.